São 7h mais 7 na Paraíba, 7h07. O Jornal Integração abre hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. A Campina FM deu início a essa série de entrevistas, na verdade, na semana passada. São duas séries. A primeira delas já teve início no Campina Grande Notícia, que acontece ao meio-dia. Já participaram os pré-candidatos, dois pré-candidatos participaram, Walter Brito Neto, do PEN, e Arthur Bolinha, do PPS, que vão participar também aqui da série no Jornal Integração. A legislação eleitoral faculta às emissoras de rádio a possibilidade de entrevistar os pré-candidatos durante esse período. Exige apenas que se dê isonomia no tratamento, que na verdade a gente sempre procurou fazer aqui na Campina FM. Então as regras não são regras rígidas, a gente vai ter um bate-papo aqui inicialmente com o pré-candidato veneziano. A única regra rígida que a gente vai ter vai ser o tempo, justamente para ter uma isonomia entre todos os candidatos. Teremos 2 blocos de 20 minutos. A nossa intenção é discutir no primeiro bloco mais a parte política do encaminhamento de pré-campanha, afinal estamos conversando com pré-candidatos, e posteriormente, no segundo bloco, a gente entrar mais no aspecto das proposições, das proposituras, das discussões temáticas. Calilca vai zerar aqui, vai iniciar o nosso cronômetro, porque eu vou saudar o pré-candidato do PMDB, o deputado federal veneziano Vital do Rego. Deputado, seja bem-vindo à Campina FM mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Lenildo. Saiba que o prazer e a alegria de reencontrá-los, a você, a Calilca e os amigos da Campina, não é menor, possivelmente maior do que a alegria que eu tenho em palavras sinceras suas para conosco. Saudar a todos os amigos e amigas ouvintes, parabenizar o que histórico e tradicionalmente é perfil desta emissora ao democratizar nos processos de disputas eleitorais a participação de todos os postulantes. E nesta eleição, entre estes, estamos nós aqui em nome do PMDB e em nome de outras legendas que fatalmente tomara até as convenções que se aproximam, estarão conosco nessa expectativa e perspectiva de um projeto de resgate administrativo de Campina. O deputado veneziano que está abrindo essa série de entrevistas deverá fechar a série do Campina Grande Notícia. A gente vai anunciando aqui ao longo da programação durante a semana, porque a gente está adequando as entrevistas basicamente à agenda dos pré-candidatos. Deputado veneziano, uma pergunta bem direta para a gente poder começar. Por que é que o senhor quer ser prefeito de Campina pela terceira vez? Primeiro dizer da honra que foi poder administrar Campina durante 8 anos, com dedicação extrema, com a participação e, obviamente, as conquistas verificadas durante aquele período foram conquistas divididas com um corpo de amigos, de auxiliares, de voluntários, que fizeram com que Campina, e quem participou do processo em 2004, há muito bem de recordar, Campina vivia um marasmo, um processo que se arrastava durante 20 anos de um modelo administrativo que não mais correspondia às expectativas dos seus cidadãos. E nós fomos buscar reativar a autoestima de nossa cidade. E graças a Deus foi um período extremamente frutuoso, extremamente vigoroso sob todos os aspectos. Se você compartimentalizar, verificará avanços em cada uma das áreas. Na área de saúde, com a atenção básica sendo triplicada, na área de servidores, nós fizemos concursos públicos, implantamos o calendário, pagamento dentro do mês trabalhado. Em relação à mobilidade urbana, nunca se viu tantos investimentos, mais de 120 milhões de reais, com pavimentações asfálticas e pavimentações em paralelepípedos, a implantação do sistema integrado, a implantação do bilhete único, da passagem única para aqueles que optam pelo transporte coletivo. Na área da educação, fizemos a reconstrução das 21 creches existentes, entregamos outras 6 e deixamos 8 sendo executadas, lamentando o fato do atual prefeito não entregar nenhuma destas, não obstante os recursos reservados. Na área de habitação, implantamos o programa Casa da Gente, onde tivemos a aventura de poder entregar mais de 6.000 unidades residenciais, e só não pude participar das entregas do Conjunto Major Veneziano e também do Conjunto Habitacional Vila Nova da Rainha, localizado no antigo terreno onde funcionava o Matadouro, porque já tinha concluído o nosso mandato. E ficamos felizes da mesma forma com tantos e tantos bairros antes extremamente vulneráveis, sem acesso a mínimas condições dignas de vida para os seus cidadãos, como é o caso do Jeremias, do Pedregal,
como é o caso do Novo Horizonte, como é o caso do Araxá, que se tornou um novo bairro. Investimos mais de 160 milhões de reais em urbanização. Tivemos a alegria também de entregar a Vila do Artesão, construir a nova Feira da Prata, viabilizar os recursos para a Feira Central, viabilizar o processo técnico de liberação de recursos do VLT, que também foi abandonado pelo atual prefeito. Fizemos uma parceria público-privada para a construção do centro administrativo, que foi todo o processo revogado no início de 2013. Eu digo isso, Lenildo, porque aí eu me sinto, penso eu, autorizado a apresentar-me mais uma vez como postulante ao mandato de prefeito. Óbvio que não é apenas o histórico. Campinas sabe do que nós realizamos. Esse rememorar, esse reavivar de passagens, de feitos administrativos, é apenas para aqueles que possam estar ocasionalmente esquecidos e para alguns jovens que não tiveram a oportunidade de conosco participar intensamente daquilo que foi construído. Mas Campina Grande, nesses 3 anos e meio, não viu absolutamente nada que pudesse parecer com inovação. O atual prefeito foi candidato em 2012 dizendo que iria inovar. E aí ficará a cargo do eleitor, a cargo do cidadão que nos ouve. Será inovação ter fechado as 9 cozinhas comunitárias e acabado os 2 restaurantes populares? Creio que não, porque mais de 7 mil pessoas ficaram prejudicadas. Será inovação o que o prefeito fez ao não entregar as 8 creches que nós deixamos, algumas com mais de 90% de execução, como é o caso da creche da Catingueira? Acredito que isso não é inovação, isso é atraso. Será que é inovação você ter um espaço, um equipamento como a UPA Porte 2, iniciada por nós, com recursos na ordem de 2.400.000 reais, e ainda não está em funcionamento porque o prefeito disse que é caro fazer esses investimentos? Será que é inovação você perder os recursos da Feira Central, perder todo o processo do VLT, revogar todo o processo, todo o encaminhamento para a construção do centro administrativo numa parceria público-privada de mais de 53 milhões de reais? Será inovação não cumprir o plano de cargos, carreira e remuneração da Secretaria de Saúde e demais outras secretarias? Será inovação não fazer concursos públicos ou, quando faz, não convocar aqueles que são aprovados? Isso não é inovação. E também não é inovação usurpar obras e ações de outros governos. O governo municipal de Campina Grande, ele se aferra, ele se apega a uma obra, que é a obra das 4.000 unidades residenciais, que tem como autoria, efetivamente, o governo federal. Ou então, aquilo que nós deixamos, como foi o caso da urbanização remanescente do Novo Horizonte, com as pavimentações do Jardim Europa, do Pelourinho, como são os recursos que nós deixamos para Admiro de Figueiredo e que o atual prefeito coloca como se fosse iniciativa sua. Então eu penso, Lenildo, que nós podemos muito mais do que o que nós observamos nesses 3 anos e 7 meses de gestão. Ô deputado, o senhor está encontrando alguma dificuldade em consolidar ou solidificar a sua pré-campanha, vamos dizer assim, e angariar apoio de outros partidos? Olha, é natural, Calil, que esse sistema no qual nós nos encontramos e tivemos a oportunidade e não fomos ousados, quando eu digo que tivemos a oportunidade, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, no ano passado, se deteve a reforma política que foi de há muito postergada. E mais uma vez, creio eu, inclusive falei a vocês no ano de 2015, quando nós debatíamos, que ela ficaria muito acanhada. Penso que pouco nós avançamos quando tivemos a oportunidade para tanto. Então, o sistema político partidário no país termina sendo permissivo para com isso que acontece. Quando você pergunta, Veneziano, é difícil? Para toda e qualquer postulação oposicionista, você termina encontrando desafios maiores. Por quê? Eu não tenho cargos a oferecer em troca de apoio político-eleitoral. Eu não tenho secretarias a dizer ao partido X ou Y, olha, você ocupa com um dos seus integrantes e, em contrapartida, você me garante o apoio do seu partido. Eu não tenho cargos ou prestações de serviços a ofertar para receber também esses apoios. O que nós temos é um trabalho, o que nós temos é uma história, e essa história é inapagável. Aquilo que eu estou te dizendo na primeira pergunta, que é esta, que se desdobra com a sua segunda pergunta, Calilca, ninguém pode dizer,
Você pode até dizer, olha, eu não gosto de veneziano por esta ou por aquela outra razão. Eu não vou votar em veneziano por esta ou por aquela outra razão. Agora, ninguém pode dizer que algumas das obras citadas aqui, entre mais de 3.000 obras realizadas e comprovadas, é uma inverdade minha, é uma mentira minha. O acervo administrativo que nós deixamos está aí, e é o que eu posso oferecer, e é o que eu posso dizer. É a vontade de realizar nesse próximo período de 4 anos, como nós realizamos, até de forma melhor. Então essa busca, ela naturalmente se torna difícil por isso, porque a troca de favorecimentos, essa reciprocidade permissiva, entre aspas, de quem está no poder. Eu vou enfrentar 2 candidaturas. Uma, ela calcada com os instrumentos à disposição ao bel prazer do atual prefeito, e uma outra também calcada e baseada no apoio do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, aos 2 concorrentes. Eu os respeito como nunca deixei de respeitar a qualquer um contendor. Afinal de contas, é democrática a participação. Mas em meio a essas dificuldades, vai ser o suficiente o número de apoios que haveremos de ter, entre os quais aqui está a presença do vereador amigo, que, mais uma vez, reunindo aos seus parceiros, companheiros pré-candidatos pelo PTN na noite de trás anteontem, hipotecava, endossava mais uma vez o seu apoio, PTN, o vereador Galego do Leite. Aqui está a figura do meu querido companheiro, advogado Rodrigo Mota, que responde pelo PROS em Campina Grande. Então devemos sair com 5 ou 6 partidos, o que será suficiente para que nós exponhamos nossa mensagem. Deputado, diante desse cenário que o senhor desenhou, e a gente puxando um histórico a partir das eleições de 2014, quando o PMDB teve um papel importante na reeleição do atual governador Ricardo Coutinho, de lá para cá houve todo esse processo que o ouvinte acompanhou, inclusive aqui com entrevistas concedidas por Veneziano, entrevistas concedidas pelo deputado Adriano Galdino. Primeiro o nome de Veneziano figurava como sendo o possível nome para a sucessão, depois o PSB confirmou o nome de Adriano Galdino. Eu lhe pergunto, como é que o senhor chega em relação ao governador Ricardo Coutinho para essa eleição? O senhor chega como um aliado? Que situação vai estar posta aí entre o PSB e o PMDB, Veneziano? Olha, Lenil, deixe-me dizer, também já foi motivo dessas conversas nossas aqui mesmo. Exato. Nós chegávamos em setembro de 2015 na condição de candidato apresentado pelo PSB. Não fui eu que postulei, você sabe muito bem, até porque havia sugestões, entre as quais da minha esposa, que está aqui ao meu lado, como sempre esteve, a dizer, olha, Vené, não vamos para essa disputa, você está tendo a primeira experiência como deputado federal, você vai ter a oportunidade de voltar a um universo diferenciado do Legislativo Municipal, a oportunidade de voltar a estudar, até porque durante os 8 anos eu só fiz e me dediquei exclusivamente à administração de Campina, abandonei o exercício da advocacia, e isso tem um prejuízo profissional tremendo, óbvio. Então era uma oportunidade que nós tínhamos de nos focar e de nos concentrar exclusivamente no exercício desse mandato, óbvio, sem perder de vista que a minha participação se daria de uma ou de outra forma. A oposição apresentando Calil, Antônio, José, Lenilda, Ana Cláudia, fosse quem fosse, estaria contando com o meu apoio aqui, mas foi o governador que disse, olha, Veneziano, você é o melhor nome, nós sabemos como são os embates em Campina Grande e nós devemos apresentá-lo como pré-candidato. E para isso você vai contar com o apoio da legenda do PSB e de demais outras legendas que estiveram comigo em 2014. Foi isso que aconteceu. E ninguém pôde dizer e ninguém vai dizer o contrário. Tanto é que durante os meses subsequentes, as próprias falas do presidente Fábio Maia, então presidente municipal, companheiro, amigo, secretário, do próprio presidente Adriano Galdino, era nesse sentido. Se houve mudança, nós temos que respeitar. E não é porque houve mudanças que eu iria passar recibo ou eu iria demonstrar um certo entristecimento por aquilo que nós fizemos pelo PSB, por aquilo que nós fizemos, todos esses aqui reunidos e atendendo o nosso apelo em Campina Grande, e não apenas em Campina, porque eu fiz campanha no segundo turno em diversos municípios, renovando e não me arrependo, apoiar o governador. Agora não altera absolutamente nada a realidade, até porque nós temos um acervo e nós temos uma história própria em Campina Grande. Se houve uma mudança de curso por esta ou por outras quaisquer razões que conheçamos ou desconheçamos, isso diz respeito ao PSB. Está lá a candidatura do PSB, do presidente Adriano, nós vamos tratar da maneira como tratamos a todas as outras postulações, de maneira equilibrada, e vamos apresentar aquilo que nós pensamos para a nossa cidade. Conhecemos a nossa cidade à profundidade.
Não precisamos ir ao Jeremias com alguém para dizer, olha, aqui é a rua tal, a rua Y, eu não preciso ir no Cuités, no Velame, porque eu conheço com a palma da mão, eu vivi em Campina Grande, posso entrar manhã, tarde, noite e madrugada, como outros agentes políticos não fazem. Então, esse conhecimento nós temos. Então, não há alteração alguma na relação com o governador Ricardo. O governador Ricardo e o seu partido têm a sua candidatura e o PMDB e demais outros aliados possuem o seu nome. O deputado, uma outra questão para a gente levantar nessa parte aqui dessa conversa política. Desde 98, toda eleição que acontece, há sempre ilações em torno de uma possibilidade de o PMDB e aqueles que saíram do partido e migraram, sobretudo para o PSDB, voltar a se reunir. Isso acontece toda eleição, sempre no período de pré-campanha, surge essa discussão. Agora, porém, lá em João Pessoa, isso começa a ganhar um corpo, começa a se delinear e, naturalmente, gera especulações em torno de Campina. Eu vou lhe questionar sobre se aconteceu ou não. Dizem e se fala muito nos corredores políticos nesse período, que teria havido uma reunião recente em Brasília entre a cúpula desses partidos. A reunião de fato aconteceu, isso foi confirmado, mas que teria se colocado na mesa a possibilidade desse acordo ter sido extensivo a Campina Grande. Eu queria saber se o senhor participou de alguma reunião nesse sentido e se em algum momento o senhor sequer cogitou a possibilidade de se unir ao PSDB aqui em Campina Grande. Não participei, nem sabia, a não ser tomando conhecimento pelos meios outros, e também não houve, durante esse percurso, no intercurso dessas especulações, e se de especulações a fato concreto, eu não participei absolutamente de nenhuma dessa conversa, até em razão de serem sabedores os dirigentes do PMDB em nível estadual que a autonomia do PMDB em nível municipal ela é plena. Então, são modelos administrativos diferentes. Ora, é muito complicado eu chegar aqui para você e fazer um rol de situações delicadas com as quais nós atravessamos em Campina, numa administração e no modelo administrativo que vai de encontro a tudo aquilo que nós pensamos ser o certo, e me aliar. Eu não faço esses alinhamentos por conveniências pessoais, Lenildo. Então, tem a sua candidatura legítima, o PSDB, apresente o seu discurso por força dos instrumentos que dispõe, e nós vamos ter. É porque já mostramos o quão diferentes somos. Então, nem participei dessa reunião que você alude, nem tampouco alguém chegou para dizer, Veneziano, e aí, podemos abrir uma conversação para alinhar PMDB e PSDB em Campina? Não. Diante dessas coligações que estão buscando, né, para essas eleições, o PP, nesse momento, é um partido em que todos os pré-candidatos a prefeito estão buscando. Como é que foi a sua conversa junto com o PP? Como é que está essa busca em torno desse apoio, deputado? Olha, Calilca, primeiro a conversa com o PP não foi por força de um interesse político partidário. Existe, ninguém pode esconder, e não serei eu aqui a esconder e desconhecer o valor político eleitoral que dispõe a família Ribeiro a partir da principal referência, que é o deputado Enivaldo Ribeiro, passando pela sua filha, a deputada Daniela, e pelo seu filho, Aguinaldo Ribeiro, ambos deputados, estadual e federal. O primeiro contato que nós mantivemos foi para que nós pudéssemos reatar uma relação familiar, porque somos e temos laços consanguíneos, e depois reatarmos uma relação política, porque também convivemos juntos em disputas inúmeras. Eu votei em Enivaldo, nós votamos, meu pai, nossa família votou em Enivaldo 4 vezes, inclusive uma destas, Vitalzinho, era vice da chapa de Enivaldo em 1996. Enivaldo votou em meu pai em 1982 a prefeito de Campina. Fizemos campanha para o governo do estado, Wilson, Enivaldo era o vice, nós votamos. Enfim, houve sempre, durante 30 anos de disputas eleitorais, uma participação de ambas as famílias. A partir de 2004, quando Daniela foi candidata a vice-prefeito em Campina, e quando nós éramos candidato a prefeito e vencemos, começou a existir um distanciamento. Em 2012 esse processo se agudizou, porque eu não tive condições de votar em Daniela para prefeita. Todo mundo aqui em Campina Grande bem o sabe. E houve essa oportunidade para que nós nos reencontrássemos. A partir desse momento, que foi muito bom, e são sentimentos meus, como também a minha percepção e impressão é de que também gostou a família Ribeiro desse reatamento, há uma possibilidade de que nós conjuguemos aqui esforços com vistas às disputas municipais. Mas não esqueçamos, Daniela é em potencial uma candidata a prefeita. A decisão até o dia 5 de agosto caberá ao PP tomar,
se terá candidatura própria, se optará por uma composição com qualquer uma das postulações apresentadas. Para nós seria muito importante. Deputado, pelo o fato do seu nome já ter sido cogitado, já ter sido considerado naturalmente para uma possibilidade de ser candidato a governador, quando chega esse período também, uma outra discussão que surge os candidatos estão fazendo acordos de 2 anos, estão fechando parcerias, formam uma chapa, daqui a 2 anos o cabeça da chapa sai para concorrer ao governo do estado e quem está na vice fica no cargo. Algum tipo de diálogo da sua parte traçou esse possível cenário de o senhor ser candidato agora em 2018, o senhor deixar o cargo para ser candidato a governador? Lenildo, é extremamente pretensioso e seria muito arrogante de nossa parte, até porque sequer iniciamos um processo, portanto, muito longe estamos de uma definição sobre o resultado desse processo. Trabalhar sobre hipótese há 3 meses de uma disputa e trabalhar sobre essa hipótese há 2 anos de uma outra disputa é muito pretensioso. O senhor não ofereceria isso numa contrapartida para um vice? A melhor resposta eu pude dar em 2010. Quem se recorda muito bem, o PMDB, inclusive o próprio governador, chamou-nos, e naquela época era bastante convidativa a proposta de poder ser vice-governador. O governador Maranhão, todos lembram muito bem, tinha uma amplíssima vantagem sobre o seu concorrente. Então, ser candidato a vice-governador naquele momento seria imaginar que Veneziano poderia ser vice-governador e depois ser candidato a governador. Seria até mais fácil. E o que eu disse? Eu ouço a Campina Grande. E não foi uma conversa fiada, como nós costumamos. Nós apresentamos uma pesquisa por meio de 3 institutos e esses institutos disseram: olha, Veneziano, você tem que concluir o mandato para o qual você concorreu e saiu vitorioso. Então, primeiro, não gosto e não faço trabalho sob hipótese, e depois, é preciso que nós levemos sempre em consideração como palavra definitiva e última a opinião da população campinense. Muito bem, a gente completa agora os 20 minutos, exatamente dessa primeira parte da conversa com o deputado federal e pré-candidato Veneziano Vital do Rego. A gente vai fazer um intervalo e na próxima a gente vai entrar em algumas questões mais temáticas. Agora são 7h33, estamos de volta aqui na Campina Grande FM com o Jornal Integração, hoje entrevistando o pré-candidato Veneziano Vital do Rego. Caliuca, só avisar para os nossos ouvintes que a gente não vai ter como colocar o ouvinte no ar e nem pelo WhatsApp, porque senão a entrevista ia até meio-dia, né? Não ia dar tempo da gente tocar a entrevista, e como a gente tem que manter aí um equilíbrio entre todos, e também, infelizmente, a gente sabe, nosso ouvinte é muito bem qualificado, mas a gente sabe que sempre tem as pegadinhas, aquele negócio. Então, para evitar qualquer tipo de problema, durante todas essas entrevistas a gente vai evitar colocar o ouvinte no ar. Caliuca vai marcar o tempo. Eu vou perguntar ao deputado federal Veneziano Vital do Rego, com quem nós estamos conversando, pré-candidato a prefeito de Campina Grande, de quando o senhor deixou a prefeitura para esse momento atual, o que foi que, na sua concepção, digamos assim, não andou como deveria, eu repito, na sua concepção, na gestão municipal? Muito. E aí seria outros tantos 40 minutos para que nós assim pudéssemos fazer. Nós queremos resgatar, e uma primeira proposta nossa é resgatar o compromisso da prefeitura que deixou de existir para com o servidor público e, por conseguinte, para com a qualidade do serviço público prestado. Hoje nós temos, e ninguém há de dizer o contrário, um processo de queixumes dos servidores que não têm os seus planos de carreira e remuneração atendidos, ou seja, porque eles foram totalmente esquecidos, servidores que perderam gratificações, e aí não são apenas aqueles que estão na Secretaria da Educação. Vou citar um caso, poderíamos outras categorias aqui fazer citações, que tratam nas creches, existia uma gratificação do soninho que foi retirada ou diminuída, e aí outros tantos, em demais outros compartimentos administrativos, também tiveram as suas perdas. É inadmissível você ver o tanto quanto nós tivemos e temos carência no programa de saúde mental. Quem busca fazer essa comparação verificará o que era resolutivamente entre 2005 e 2012 e busque agora os centros de especialidades odontológicas que nós deixamos em número de 2 e hoje eu não sei mais nem se existem, por tamanha fragilidade. Então nós temos que fazer esse resgate para o servidor que conosco teve 49,6% de ganho real. Esse ano, nesse período de 12 meses, o prefeito apresentou uma proposta de reajuste de 5%, metade do que foi o índice inflacionário verificado. Então o meu compromisso é o compromisso que de antes já tive, de sempre dar aumentos, assegurar aumentos com ganhos reais e não aquilo que está sendo visto nos dias de hoje.
sair um pouco dos servidores e do serviço público e vamos para a área da educação. O que houve de 2012 para cá? Grandes projetos, como o projeto que tornava o ensino em tempo integral, e nós já tínhamos 3 ou 4 unidades, porque as preparamos, reestruturando-as, ampliando-as com laboratórios de informática, com uma série de outras coisas, a entrega dos microcomputadores, dos tablets, o prefeito apresenta como se fosse uma iniciativa inovadora, e nós já tínhamos entregue mais de 1.500 tablets ainda ao nosso tempo. As creches, nós tivemos um avanço de mais de 3.500 novas vagas com a construção das 6 creches que nós concluímos e com a ampliação das 21 que existiam, mas quando nós as encontramos numa precariedade tremenda. E hoje nós temos 6 praticamente prontas que não foram concluídas, tendo um prejuízo da ordem de 700 crianças que não são atendidas, prejuízo maior para as crianças, mas também para os seus pais. Vamos para a área de saúde. Na área de saúde, nós deixamos Campina Grande com 85% de área atendida do Programa Saúde da Família. Bairros como o bairro Cidade das Malvinas, como eu costumo dizer, minha querida amiga pré-candidata Fátima da Vila Cabral, não tinha uma única equipe do PSF, nós fizemos a integralidade, 100% deixamos com o Programa de Saúde da Família. Sabe qual é o percentual hoje de atendimento e de alcance territorial do PSF, Lenildo Calil? 86%, ou seja, depois de 3 anos e meio só houve um incremento de 1 ponto percentual. A minha proposta é chegar a 100% sendo prefeito a partir de janeiro de 2017. Nós vamos respeitar o plano de cargos, carreira e remuneração das 26 categorias da saúde, até porque esse plano de cargos, carreira e remuneração foi posto à execução por nós em abril de 2012. Porque fomos nós que demos a estabilidade definitiva aos agentes comunitários de saúde, que demos a estabilidade definitiva aos agentes de combate à endemia. Se você procurar saber como é que estão os serviços praticados na UPA Porte 3, procure ouvir aos seus próprios funcionários e aos seus próprios clientes ou pacientes. Se você quiser ouvir como anda o serviço prestado pelo SAMU, da mesma maneira, ontem eu me encontrava com uma servidora pedindo, obviamente, as reservas para não ser perseguida e dizia: veneziano, é uma calamidade. Então o serviço público ele precisa ser resgatado na dignidade que o servidor cobra, carece e merece, e que não teve, até porque nem diálogo o prefeito estabeleceu com o Sindicato dos Trabalhadores do Agreste Borborema. Quantas paralisações já houve nesses 3 anos e meio? Inúmeras, incontáveis, a perder de vista. Então, meu querido Lenildo, eu penso que nós temos muitas ações a serem desenvolvidas. Eu cito, por exemplo, o que Campina deixou de ter nas conquistas que foram propiciadas, principalmente em infraestrutura. Está aí o canal de Santa Rosa, com 8 milhões de reais, ainda emenda do então senador Vital do Rego Filho, e que não deu sequência. Está lá o canal da Ramadinha, o projeto de aceleração do crescimento que permitiu que eu entregasse o canal do Severino Cabral, iniciasse o canal da Ramadinha, foi perdido pelo prefeito. E isso é inadmissível. É por essa e outras razões que nós temos essa disposição de poder fazer o resgate sem perda das conquistas e apresentar as novas propostas que nós estamos aqui a fazê-lo. Deputado, o prefeito que assumir para os próximos 4 anos, tudo indica, infelizmente, que vai pegar a cidade em uma situação de colapso no abastecimento. A gente já está com um novo modelo a partir do próximo dia 18, vai se passar cerca de 5 dias sem água. O que é que um prefeito pode fazer em uma conjuntura como essa, e já num ponto como esse, em relação a essa situação de crise hídrica? Olha, Lenildo, tomara Deus mesmo, né, que nós cheguemos a 2017, porque não há como pensar diferente, a março, abril de 2017, com as águas do São Francisco chegando às nossas casas. Caso contrário, é inimaginável você pensar uma cidade de mais de 500 mil habitantes, se você somar nós que somos habitantes, moramos, residimos, fixamos-nos definitivamente em Campina, daqueles que vêm porque estudam ou porque trabalham, comercializam, são mais de 500 mil habitantes. Imaginar Campina sendo abastecida com carro-pipa é impensável. Essa situação ela é muito delicada, se agravou por uma falta de planejamento, se agravou também porque nós não tivemos a entrega da barragem de Acauã,
cujos tubos estavam à disposição e a administração estadual fez questão de colocá-los de outra maneira. Faltou um planejamento, a adutora de Acauã, faltou um planejamento por parte do Estado, não há como desconhecer. As iniciativas postas, como perfuração de poços, que a gente tem colaborado através do DENOX, quando nós estávamos em parceria, Prefeitura e Funasa, entregamos mais de 600 cisternas, e aqui eu faço menções ao esforço que a Ana Cláudia teve como sua superintendente. Mas tudo isso é minimizar, não é a solução definitiva. Eu não quero nem pensar que cheguemos a abril do próximo ano sem que as águas pelo eixo de Monteiro deixem de estar entre nós. Uma das propostas que eu apresentei, inclusive como deputado federal, e foi aprovada pela comissão específica, foi de exigir que todas e quaisquer plantas comerciais, e isso nós vamos fazer também para as repartições, principalmente para as nossas escolas, seja o reuso d'água. Nós temos que racionalizar. O racionamento está posto porque não houve planejamento, mas a racionalização, a medida e a maneira como nós tratamos o consumo d'água precisa mudar na cabeça individual de cada um de nós e com algumas iniciativas. Uma dessas propostas é exatamente a reutilização, o reuso d'água, porque afinal é um bem finito e que nós não podemos correr riscos iminentes como estamos correndo agora de um colapso. Inclusive eu queria me acostar essa questão do que o Lenido falou aqui sobre a água, queria falar sobre a segurança. A gente sabe que Campina Grande tem vivido um momento extremamente delicado também na questão da segurança aqui no município, apesar de sabermos que não é competência tão somente, né, municipal. Mas o que fazer? A Guarda Municipal seria um paliativo? Era, agora acabou, né? Eu não gosto nunca de falar vocês se lembram, a Guarda ela foi extinta em 1994, quando nós assumimos esse compromisso, porque eu tenho essa mesma visão, e todos nós devemos ter essa visão. Falar sobre segurança pública não é imaginar só aquilo que está disposto na Constituição, que é a obrigação do governo do Estado. Não, é obrigação sua, é obrigação minha como pai, de Ana como mãe, de Dona Fátima, enfim, é obrigação da iniciativa privada. Você não está falando sobre um assunto que é adstrito à responsabilidade institucional de um ente, no caso o governo do Estado. É responsabilidade tremenda do governo federal para que investimentos possam ser feitos. O que nós fizemos, o que cabia à Prefeitura à época fazer, nós começamos a fazer. Criamos a Guarda, ou recriamos a Guarda Municipal em condições ideais, trabalhando sempre a sua formação, qualificação de mais de 70 jovens, homens e mulheres, que foram aprovados em concurso público, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Federal. Já estávamos, inclusive, para ter a Guarda Municipal armada. Fizemos a implantação do Centro de Monitoramento com 44 câmeras em 13 ruas principais de Campina. Vocês são provas disso, e isso acabou porque nós aliávamos ali a presença da Guarda Municipal, Prefeitura, STTP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Nós tínhamos uma sala que acompanhava diuturnamente todos os acontecimentos que aconteciam nas 13 ruas principais, centro de Campina, e o projeto era de se estender, de nos estendermos aos bairros. E isso foi simplesmente abandonado pela atual gestão. Voltando, hoje a Guarda Municipal, cujos funcionários não têm sequer coturnos novos, desde o meu tempo, saiu de um local que já não era o adequado na minha época e foi para uma casa minúscula lá no bairro de São José. Nós vamos torná-la em condições adequadas, ampliando a parceria com a Polícia Militar, para que nós minimizemos não apenas a percepção que nós temos hoje em Campina Grande, mas uma realidade que é a de insegurança. Deputado, a gente no último sábado promoveu aqui um debate na Campina FM sobre o patrimônio histórico, cultural e a história de Campina Grande. Não é uma questão que a gente considere de só menos, por isso a gente vai colocar aqui na mesa, está dentro aí do campo da educação e da cultura, mas nesse debate do sábado, 2 pontos foram levantados que sempre vem à discussão. Um é o problema do Cine Capitólio, que deve ser feito com aquela estrutura, e durante o debate foi colocado também a situação do Instituto Histórico de Campina Grande, que, de acordo com a presidência, na sua gestão houve um compromisso um comodato para ceder uma estrutura para a sede do Instituto, e que isso acabou não se confirmando. Aconteceu algum impasse entre o fim da sua gestão e o início da atual gestão. Eu lhe pergunto, em que pé foi que o senhor deixou com o Instituto? Firmado esse compromisso, o Instituto iria funcionar ali na Estação Velha. Isso, né? Naqueles galpões, nos galpões. Nós fizemos, inclusive, há 15, 20 dias eu me encontrava com a sua presidente, que de forma muito distinta dizia: veneziano, quanta diferença faz? Porque a utilização está se dando para outros fins e não para aquele que nós discutimos. Ela confirmou que o senhor deixou documentado tudo. Me recordo muito bem que quem participava dessas reuniões, além de mim mesmo, era o professor Hermano Nepomuceno. Em relação a esse item
de preservação da nossa história, é bom que nós recordemos aqui que fizemos a completa reconstrução do Museu do Algodão, fizemos a completa restauração ali onde fica a antiga estação de Campina Grande, fizemos investimentos para a reconstrução da Casa de Cultura Severino Cabral, o Teatro Municipal Severino Cabral, depois de muitos anos, passou por investimentos da ordem de 2.200.000 reais. Então esse compromisso nós sempre tivemos. Eu lastimo profundamente e dizia à presidente exatamente isso, porque nós fizemos o trabalho de recuperação daquela área, uma área difícil, porque você sabe que em meio a algumas depredações, mas que estaria voltada para a instalação do Instituto. Lastimo e me comprometo de poder, regressando a partir de janeiro, trazer de volta essa iniciativa. Em relação ao Capitólio, um projeto nós deixamos na Secretaria do Planejamento, um projeto que previa parceria público-privada, mas sem a perda daquilo que representa o Capitólio para nós em termos de atividade artístico-cultural. Desculpe, eu estou tentando falar mais rápido, termino emendando uma palavra na outra. Está olhando para o cronômetro. Estou olhando para o cronômetro, enfim. Existe um projeto na Secretaria do Planejamento, projeto muito bem feito, da ordem de 3.800.000 reais, onde nós já estávamos prospectando, captando parcerias, aonde haveríamos de ter um cine, haveríamos de ter atividades comerciais, mas haveríamos de ter oficinas para a produção artístico-cultural em Campina Grande. Esse projeto, sim, porque você não apenas torna o Cine Capitólio um espaço para atividade comercial, mas faz essa mescla. A mim me parece que é isso que faltou na proposta do atual governo. Deputado, nós vivemos um momento de crise econômica, o prefeito que assumir em janeiro, o que é possível fazer em termos de estratégia de desenvolvimento econômico para Campina Grande? Primeiro, o prefeito que assumir, sabedor dessa situação, que é uma situação que impõe ao país e, por consequência, aos estados e municípios, tem que não apenas falar, mas ter gestos e práticas de cuidado com o dinheiro público. Vou citar um caso. É inadmissível quando você observa greves e mais greves, paralisações e paralisações, cortes de gratificações, descumprimento ao plano de carreira e remuneração de todas as categorias, e o prefeito tem na Secretaria de Saúde as suas 2 primeiras contas reprovadas, porque entre um dos itens, vocês sabem, eu não estou dizendo nada senão aquilo que lá consta, o Tribunal de Contas do Estado afirma categoricamente o aumento em 2 anos de mais de 100 milhões de reais com gastos em prestadores. Isso é inadmissível, porque você deixa de levar em consideração os servidores efetivos, você deixa de levar em consideração aqueles prestadores que também fazem um trabalho digno para fazer cabide de emprego. Então, se você tem uma crise, você tem uma limitação nos recursos transferidos federais, nos recursos transferidos do FPM, você tem que administrar exatamente com o olho voltado na sua arrecadação. Então você tem que ter uma gestão cuidadosa, e é isso que nós vamos fazê-lo, otimizando, equacionando despesa e receita. Absolutamente nós não podemos atender, nós não podemos compreender esse tipo de despriorização que é dada aqui na administração local. Aí se perde dinheiro. Ao se perder dinheiro, você não tem as contrapartidas para as entregas de obras tão importantes como estas que eu já as citei em rol, cujo número a gente termina perdendo de vista. Buscar novas parcerias. Lenildo, se você for ao cadastro de emprego, que é um cadastro posto à disposição de qualquer cidadão no Ministério do Trabalho, você verificará que entre 2005 e 2012 nós tivemos mais de 31 mil novos empregos gerados. Eu não estou falando de relação pública, não. Eu estou falando gerados a partir de investimentos atraídos pelo olhar de um investidor que prospecta, que observava que Campina Grande crescia e, portanto, era convidativo fazer esses investimentos aqui. A termoelétrica trouxe mais de 300 milhões de investimentos para Campina, a citar. A AIC, que nós trouxemos, foram mais de 5 mil empregos gerados, principalmente para jovens e mulheres. E é isso que você precisa, uma administração que busque permanentemente trazer essas parcerias. Nesse mesmo período, 3 anos e meio, você não teve um incremento de 1% sequer de geração de emprego em nossa cidade. Chega o prefeito e diz, em São José da Mata, há 3 anos e meio, era prometido uma indústria, uma fábrica de aviões, e você sabe que ali é como peça de Playmobil, né? Você vai ter 5, 10 empregos gerados, e olhe lá.
Então essa realidade precisa ser posta. Nós precisamos trazer de volta as parcerias que nós tínhamos. E para isso, nós contamos com um programa de mobilidade. O VLT será uma prática nossa, o prefeito perdeu. Mobilidade urbana que exige que nós façamos a reurbanização da Feira Central para melhorarmos o centro de Campina. Tragamos de volta o centro administrativo, porque ainda existem repartições públicas na Floriano Peixoto, e isso termina complicando o fluxo de trânsito. São essas visões que nós precisamos ter, e não tornar uma visão medíocre, limitada, como nós estamos a observar. Deputado, nós temos ainda 3 minutos. Eu fiz uma pergunta nos bastidores, mas eu vou perguntar aqui no microfone para o ouvinte poder saber. A convenção do PMDB ainda não tem data marcada? Não tem data, Lenildo. Vou conversar com os meninos, os nossos companheiros de outras legendas também, mas penso que será no último final de semana do mês de julho. Ô deputado, as eleições aqui em Campina, e o senhor sabe muito bem disso, costumam ser bem acirradas, e no meio desse acirramento, às vezes descamba-se para uma onda de denúncias, de acusações, diante do que ocorreu nos últimos 2 anos. A história de Renan Trajano, CPI do Tesoureiro, todos esses episódios. O senhor está esperando já que vai receber uma enxurrada de ataques nesse sentido? E para isso eu só tenho a apresentação e o certificado que o Tribunal de Contas concedeu-me. Ou seja, os meus adversários, eles são useiros e vezeiros na arte de agredir, de caluniar, de difamar e de nunca provar. Inclusive, uma das principais ações, e eu quero aqui fazer justiça com a Procuradoria do município de Campina, entre uma das principais iniciativas é a de querer me perseguir fazendo representações inúmeras. Ou seja, é a mudança completa, é a distorção completa entre um órgão que deveria ter um comportamento outro, mas que é tão focado, fixado na figura de Veneziano para perseguir Veneziano, porque qual foi o discurso nesses últimos 3 anos e meio? Que Veneziano não poderia ser candidato, porque Veneziano tem restrições, que Veneziano é processado assim, acolá. Eles fizeram um volume de representações e uma a uma, cada dia que passa, são arquivadas. Imaginavam, inclusive, que eu não poderia ser, porque em 2012, fatalmente, Veneziano terá suas contas aprovadas, e o Tribunal de Contas, que já havia aprovado sem ressalvas 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, há 1 mês e meio, para o infortúnio dos meus adversários, aprovou à unanimidade, sem nenhuma ressalva, as nossas contas. Então, se eles desejarem, por falta do que dizer e por falta de condições de fazer uma análise comparativa, estabelecer uma comparação entre o que foi a nossa gestão e a gestão deles, se eles descambarem para aí, afinal de contas, Campina Grande muito me conhece. Campina Grande sabe do que nós fizemos, Campina Grande sabe do que não foi feito nessa gestão. Você tem aí o Plínio Lemos, completamente arrasado, aí o prefeito vai ali no bairro da Liberdade, derruba um prédio, não paga pela desapropriação do João Ribeiro, faz um terreno, coloca um quiosque e diz que é uma vila, né? Ou seja, são essas comparações que precisam ser evidenciadas e que nós vamos fazer. Enquanto o prefeito, se ele quiser, candidato pelo PSDB, trazer de volta a máxima da provocação, da agressão, das denúncias infundadas, das representações sem quaisquer fundamentos, nós apresentaremos à Campina aquilo que sempre foi o perfil nosso, propostas, ideias, ações. Nós precisamos resgatar tudo isso em Campina e quero crer que podemos fazê-lo. Deputado, o nosso tempo, faltam só 10 segundos para se encerrar. Queria lhe agradecer por sua participação aqui no Jornal Integração. Querido, muito grato, parabéns a vocês, a Campina FM, espero ter podido contribuir. Óbvio que nesses próximos dias, espaços outros teremos para que nos detenhamos até pormenorizando cada uma das pastas dos núcleos administrativos, as unidades administrativas, saudar a Campina Grande e dizer que estou muito feliz, muito entusiasmado, com a mesma disposição de subir e descer as ladeiras, como eu costumo dizer, ao lado desses companheiros que espontaneamente se prestam a acreditar nesse projeto. A dizer mais uma vez, agradecer a presença do presidente Galego do Leite, do PTN, de Hugo Pires, de Dona Fátima, figura queridíssima, merecedora das atenções e do olhar que já teve da população, mas de uma forma a garantir a sua titularidade, a Rossandro Agra, a Rubinês, a Rodrigo Mota, ao meu querido Adil França, a Rebeca, que também é pré-candidata pelo PTN, a Ana Cláudia, que me ladeia e não é de hoje. Enfim, à disposição. Calil, um beijo afetuoso para ti, recomendações a toda a direção da Campina FM. Um grande abraço, Lenildo, parabéns pela iniciativa.